Cara, eu fico olhando as mulheres, assim, desculpa entrar nesse tema, mas olhando as mulheres lutaram tanto pelos direitos iguais, tanta luta das mulheres, direito a tantas coisas, ser respeitada, conseguir o seu espaço e tudo mais. E aí chega alguém, grava uma música chamando as mulheres de vadia e etc. E isso é normal. E talvez a música é até mais ouvida no Spotify ser chamada dessa forma. E se chegar um cara elogiando a mulher, falando um monte de coisas bonitas pra ele é misógino, porque ele não... Enfim, a liberdade criou muitas nuances. Eu acredito que a mulher... Agora vai vir o lado feminista. Não, mas eu tô te provocando cara. Mesmo pra saber o seguinte... Eu tô percebendo. Como que é? Por que eu faço essa provocação? Eu faço a provocação é o seguinte... qual é o mundo que nós estamos vivendo hoje? É um mundo que a luta de tantas coisas que eu não considero nem sequer privilégio, mas da luta de tantas coisas que as mulheres conquistaram, direitos hoje estabelecidos, eles podem ser subjugados pela política da lacração que acaba superando o que foi direito alcançado. Essa questão da mulher, vou ter que falar, gente. Eu sei que você vai falar. Eu já tinha ouvido falar que você ia falar. Eu vou ter que falar. Eu como mulher, né? Porque assim, você como homem... Não tem espaço para fala disso. Não, é que é muito diferente. O mundo foi feito para você e o mundo privilegia você, porque você é homem. Então, assim, para nós mulheres, você conquistar algumas liberdades que nós já conquistamos, né? Não falo que não tenha coisas ainda para se lutar, a gente tem muita coisa para lutar. Mas essa questão de se eu me sinto ofendida por rebolar a minha raba até o chão, ou por ser chamada de assim no funk, eu acho que é tão pequeno perto de outras coisas que me violentam muito mais, né? Que se torna narrativa política de quem não vive o dia a dia de uma mulher. É muito mais... eu me sinto muito mais ofendida quando eu entro em algum lugar e sou julgada porque eu sou mulher, ou pela minha roupa, ou pela cor do meu batom. Se eu estou numa vara da família, eu não posso usar batom vermelho, porque o juiz ou a juíza podem achar que eu estou muito empoderada. Não, eu tô falando de... É verdade? Não pode mesmo? Não é uma regra, mas... Códigos morais, sinais que vão te julgando. Se você usa batom vermelho, se você tá muito arrumada. Então, você não precisa de pensão, porque você tá bem arrumada. Então, você tá pedindo pensão por quê? Então, assim, a música, ela não me ofende. Ela não... É uma opção naquele momento. E acredito que a então, liberdade... a música que ofende, ela, no seu ponto de vista, ela não ofende. Ela não me ofende porque eu não me vejo ali. Mas muitas vezes canta. Eu não me vejo ali. Então, assim, aquilo não me atinge. É que para nós é tão difícil de entender dessa forma. Porque, não me atinge, porque a gente também canta músicas falando de homens. E essas músicas não são de agora, gente. Sim, gente. Não é um funk. A gente ouve sertanejo de... Eu nem falei o estilo musical, tá? Não, mas é o funk. Mas é o funk. E eu acredito que quando a gente fala... detalhe do estilo musical. Quando a gente fala de mulheres, meninas na periferia, a música é um reflexo da cultura, como o samba já foi, né? Certo. Já foi do morro e tudo mais. Então, aquilo pra ela é normal. A ascensão da periferia, ela casar com um traficante para ela garantir o sustento dos filhos. E ela vai apanhar em casa, ela não vai separar porque ela não tem como. Então, assim, eu acho que é muito mais do que a música. É assim, sabe muito uma das mais coisas do que eu música, sinto, que eu acho que deve ser inclusa? Fala-se muito de políticas públicas, faz-se muito evento falando de violência doméstica, ligue, denuncie, mas nós não temos políticas públicas que realmente defendam a mulher. Tá. Chama a mulher para denunciar, mas a gente não tem políticas públicas que garantirão justiça para essa mulher. Posso fazer um comentário sobre isso? E eu peço para fazer um comentário, porque às vezes alguém chega e fala, você tá me interrompendo e tal. Não, posso fazer um comentário sobre isso? Por favor, você é o convidado. Então tá. Eu entendo o seguinte, muitas das vezes faz a discussão de política para as mulheres e não chama os homens. Você já reparou?
Eu estava numa audiência pública que você disse isso lá na Assembleia Eu Legislativa disse de Mato isso Grosso. porque eu fui porque eu quis, não porque eu fui convidado. Só pra você entender. Eu não fui. A gente não é convidado para participar da discussão das políticas para as mulheres. E muitas vezes se reclama que nós somos maioria. No parlamento, não no eleitorado ou na população brasileira. Mas às vezes no parlamento nós somos maioria. Na Assembleia somos, claro, com certeza maioria. Só a Janaína Riva de deputada lá. E por que não chama os homens para discutir as políticas para as mulheres? E políticas. Porque e essa mudança precisa teve uma do homem. Teve uma pessoa que falou para mim a importância da mulher mãe na formação de uma sociedade. Você sabe que são vocês, as mulheres, as mães, que formam os garotos, que vão saber se eles vão se tornar bons filhos, bons deputados, bons vereadores. Está na mãe esse papel de ajudar a formar. E muitas vezes o papel de mãe é deixado de lado na política que é dita como política feminista, como se mãe não fosse um papel importante na formação da sociedade. O que a gente também tem que observar é o quanto a cultura, e aí eu digo cultura entre aspas, ela tem um papel de deformação, não um papel de formação. Uma cultura que promove todo o tipo, e eu não estou te dizendo de valor moral no sentido de dizer o que é certo ou errado uma mulher fazer, não estou fazendo nada disso. Até porque se fosse pegar uma cultura desse sentido, você tem uma música do Péricles que fala sobre perder a linha lá, e ele faz um discurso muito machista no discurso da música dele, e eu nunca vi uma pessoal de esquerda atacar o Péricles com aquela música dele, que de certa forma seria machista, que ele fala que se a mulher não lavar a louça, se a mulher não sei o que, ele vai perder a linha. Não sei se você já ouviu, é um samba. Mas o que eu tô querendo te dizer é que a cultura, muitas vezes, ela é trabalhada para fazer as pessoas se sentirem bem se destruindo. Se destruindo. Você quer ver uma prova disso? Toda cultura que promove a sexualização de crianças e adolescentes, toda cultura que promove a sexualização de crianças e adolescentes, por mais que venham as feministas e todo mundo falar que é meu corpo, minhas regras e tudo mais, mas uma menina que vira mãe aos 16 anos vai ter uma vida muito mais difícil do que uma outra pessoa que planejou ter filhos, que se organizou, se estruturou. Principalmente porque isso acaba interferindo em tudo. Na faculdade, no trabalho, em tudo. Não é nenhuma mas escolha. É uma sexualização que está dentro da sala de aula. Não, isso, a gente, eu não consigo, eu não Quando consigo a gente olha para a entender. gestação de uma menina de 16 anos, a gente está olhando para a ponta do iceberg, a gente está olhando para a consequência e não para a causa. Eu não consigo entender como se incentiva tanto e quando você fala a assim, desconstrução de uma mulher e sua família. quando você Eu não fala consigo que entender, é a mãe, não é ser machista, que é a mãe nada que disso, forma essa sociedade, que é a mulher E que não forma é. essa sociedade, também é uma forma de Acho que a gente culpabilizar conseguiu a entrar mulher. na polêmica do podcast esse ano, não Não conseguiu? é? Então, assim, eu falei, não entrarei em embates com a Bíblia. Eu duvidei. Entendeu? Mas... Você duvidou? Por que que a Duvidei. roda sempre gira e a culpa é da mulher? Não, eu não Mas estou vamos botando falar culpa, disso. não. Vamos trocar Olha, de assunto. Não, só para deixar bem claro, eu não estou botando culpa. Eu acho que não é a culpa da mulher. Eu acho que nós não podemos tirar dela e nem dos homens. Os homens têm que ser o seu papel de responsável. O homem não pode, não tem nada que dá o direito ao homem a abandonar um lar, a abandonar uma família, a não ser responsável. Se ele não ficou no casamento, a não ser responsável no pagamento de pensão, que isso tem sido uma discussão muito constante hoje em dia. Eu acho que o homem tem que ter sua responsabilidade, sim. Mas nós não podemos promover o discurso de desconstrução da mulher, de desconstrução da família, de desconstrução. Mas o homem precisa... Isso não pode acontecer. Sim, concordo, mas o homem Antônio precisa Gramsci. respeitar a mulher, independente se ela é da família, se Concordo, ela é sua mãe ou concordo, sua irmã. Concordo. Todas as mulheres merecem respeito, não só porque ela é da sua família. Concordo mesmo. Concordo com você. Nós estamos falando praticamente a mesma coisa. Sim. A única coisa que eu estou te dizendo é que a cultura, de certa forma, é utilizada para a desconstrução disso tudo. E quando a desconstrução disso tudo é feita pela cultura, ninguém fala nada, porque Mas a cultura, de certa forma, foi para a esquerda. É uma cultura que privilegia os homens. E Mas quem que automaticamente... forma a cultura que privilegia os homens Mas a nesse sentido? cultura... Nós vivemos um mundo feito para homens.
Olha para o nosso, olha para o quadro político, olha para os grandes diretores de empresa, a maioria. E essa jornada, ela é ingrata. A mulher sai carregando muitas outras coisas. A responsabilidade do filho. Quando o cara sai de casa ou uma separação, a mãe, ela tem que ser mãe obrigatoriamente. O pai, ele é pai se ele escolher ser pai. E se ele escolher ser pai, a sociedade dirá, nossa, que homem maravilhoso, ele é um bom pai. E se ele escolher não ser pai, vai falar, essas coisas acontecem. Não, mas me diga o seguinte, imagina que você fosse Não, a entrevistada deputada. aqui é você, eu não quero falar nada. Vamos acabar com esse papo aqui agora. Não, mas sabe qual que é a questão? É muito comum isso. É muito comum isso. De chegar e falar todas essas coisas, mas muito comum isso. Quando ela se conclui e ainda não há uma saída. É muito comum isso. E a gente não pode deixar esse sempre um ponto de interrogação no ar. Sempre esse ponto de interrogação. Sempre qual é a saída. Realmente, qual é a saída? A saída é oportunidades iguais. Isso a Gisela falou aqui da OAB. Eu achei isso fantástico. O que torna as oportunidades iguais? E neste momento em que a balança não está igual, vocês que criam leis precisam garantir a igualdade. Para que a gente tenha 50%, 50%. Porque aí você está garantindo... Mas 50% o quê? Em cota? Em tudo. Não, mas estou te dizendo justamente Entendeu? isso. Em cota, se desse 50% das vagas do Senado e da Câmara fossem mulheres, certo? Se fosse 50% das vagas do Senado e da Câmara mulheres e 50% das vagas do Senado e da Câmara homens, estaria resolvido? Já seria um bom caminho andado. Eu né? apresentei essa não emenda. É solução, você sabe mas que é Não esquerda... é solução, mas é caminho. Eles não aprovam. Eles não aprovam. Sim, a própria mas... esquerda não aprova. Mas por que não aprova? Quantos... Aí é isso que eu tô querendo te dizer. É muito bonito quando é discurso, Sim. mas a prática não é. Até mesmo sabe quem que o Lula discursa falou? não vota. Então, mas aí sabe Quem o que o Lula discursa falou? a favor não vota. Só para você ter ideia. A gente estava falando justamente sobre isso e é por isso que é importante levar nesse tom. O Lula, a gente questionou ele justamente isso. Era a oportunidade dele nomear uma mulher ministra do STF. Ele nomeou um cara branco, homem e religioso, Zanin. Qual é o próximo ministro do STF? Seria uma mulher negra, então? Se é mais ou menos esse processo? É o Flávio Dino. É Flávio Dino. E o outro, que se tiver mais uma vaga? É o Bessias. E perguntaram pro Lula, e aí, Lula? Ele falou, não estamos mais seguindo esse critério. Quem é o presidente nacional do PT? Uma mulher branca? Gleisi Hoffmann. Quem é o líder na Câmara? Um homem branco? Zeca Dirceu. Por que a esquerda ela é narrativa e não prática? A esquerda está no poder. Todos os ministros do Lula, ministros do Estado, dos ministérios do Lula, na hora que precisou negociar com o Centrão para ganhar espaço no Centrão para conseguir ministério, o que ele fez? Arrancou a ministra do Turismo. Não, ele arrancou as mulheres. Ele não arrancou os homens. A gente também ele não teve. As mulheres. A gente arrancou a ministra do Turismo. Com Bolsonaro, mulheres no poder. Teve mas não, sim. mas a e gente... elas foram eleitas, Senado. Sim, mas eleita não é garantia de nada. Ela foi eleita. Ela é senadora mas, por 8 mas não anos. importa o presidente que está lá. A gente não tem igualdade. Não, mas aí é o que eu tô te dizendo. A gente precisa entender que o maior empoderamento que se tem, ele se transforma em voto, e se transforma em cobrança do seu voto, e se transforma em participação da política. O que muda... E não em narrativas. O que eu acredito como mulher, e eu não... vou ser bem franca, nós vamos encerrar esse assunto aqui agora. Não serão os políticos que mudarão a política e a presença da mulher na política. Quem mudará esse jogo somos nós, eleitoras, porque nós somos 52% do eleitorado brasileiro. E, infelizmente, nós mulheres não votamos em mulheres, porque a gente acredita erroneamente que um homem é capaz de legislar sobre as nossas necessidades e as nossas prioridades. Enquanto a mulher não se conscientizar que ela precisa votar em mulher, nós teremos discussões como essas, discutindo e tentando explicar para um homem como é o posicionamento de uma mulher. Na última eleição nós tivemos Porque por mais que Lula, você simpatize, Bolsonaro, Simone você não Tebet, sabe Soraya o que é Tronic. ser uma mulher. Então, mas olha só, na última eleição
eleição nós Não, tivemos vamos Lula, encerrar, vamos pra Bolsonaro, rapidinha. Simone Tebet, Bora pra Soraya rapidinha, Tronic. acabou. Eu falei que eu ia falar isso e A acabou. maioria votou no Lula. Bora pra rapidinho. É terrível isso, é terrível. isso. Explica pra ele como Você é levantou o rapidinho. assunto, agora você quer acabar com o assunto. Culpa é terrível sua, não isso. reclama não. É terrível. Não reclama. Não, é que a única questão da diferença Mas eu do não que nós. reclamo. Não, a única diferença do que nós estamos falando, assim, eu acho que a única diferença que nós estamos falando, e nós não estamos num conflito aqui. Não. Apesar de parecer. Não, mas nós não estamos. Mas eu acho. Não, Apesar de estar parecer. fervoroso. Não, Gente, mas eu acho não que a é um única conflito. diferença. É porque eu acho que a gente fica falando muito assim. Sabe qual mas que é a são única culturas, diferença? são Na minha vivências visão. muito Para de bater essa diferentes. ficha. A única diferença na minha visão é o seguinte: de um lado é narrativa e de outro lado é a prática. E por que eu te falo da diferença da narrativa e da prática? A última eleição nós tivemos Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, Soraya Tronic e o Padre Kelmo e o Ciro Gomes. Vamos citar os nomes aí, né? Mas tinha a Simone Tebet e a Soraya Tronic, certo? A maioria das mulheres, e não é achismo do Abílio não, tá? É dados, Sim. dados eleitorais, tá? A maioria das mulheres votaram no Lula. E a Simone Tebet? Era uma opção. A maioria das mulheres, no processo eleitoral, escolheram o Lula. Onde ficou a narrativa? O Lula é um homem branco e o vice dele, o Alckmin. É o que eu tô te O outro dizendo. homem branco. Quem onde muda, ficou? quem vai- Onde, quem onde se mudará- perdeu uma narrativa nesse Quem espaço mudará essa da equação leitura? é a mulher. Eu e são votei 52%. em Olha mulher. só, são 52%. São 52% do eleitorado. São 52% do eleitorado. 51% a 52% do eleitorado. Onde ficou a narrativa? Não, onde ficou a ação, não é nem a narrativa, onde ficou a ação. Mas é por isso que eu digo que essa equação, ela será resolvida com a mulher. Esse empoderamento e esse protagonismo que tanto se falam, ele é só de conscientização que envolve também a política. E aí eu vou te falar sobre uma parte no PL. O PL vai eleger 3 mulheres vereadoras em Cuiabá em 2024. 3 mulheres. Possivelmente o nosso partido será um dos únicos, talvez o único ou o segundo partido com o maior número de mulheres na Câmara. Primeiro partido com o maior número de mulheres ou talvez o único partido que elegerá mulheres para a Câmara no ano que vem. E escreva, isso não é profecia nem nada disso. Bem possível que o PL vai fazer o maior número de vereadoras da Câmara, da história da Câmara. E nós vamos colocar essas mulheres para representar de fato. De fato. E só para você ter mais uma informação aqui sobre... Nós estamos falando de política, né? Sim. A Edna Sampaio foi caçada. O seu suplente é um homem e já passou a perna na Edna. Onde está a narrativa das mulheres em defesa das mulheres e mandato coletivo do PT? O suplente da Edna já passou a perna dela e já deixou de lado. O PT em Cuiabá tem a opção da Rosa Neide, uma mulher, e o Lúdio, um homem branco. A maioria está escolhendo o Lúdio. Tem a opção da Rosa Neide, que está o tempo todo se colocando como mulher na disputa. Estão escolhendo o Lúdio. É o que você falou. Não está mais precisando de narrativa, está precisando de ação, né? De voto. Porque se a mulherada estivesse votando na Rosa Neide e não no Lúdio, o PT não ia ser besta de colocar o Lúdio e não a Rosa Neide. E toda essa e narrativa... Deus queira que o PL E toda a eleja narrativa tudo e isso toda de mulher e mesmo. outra, e toda a narrativa de moralidade, ficou pro lado do PT de certa forma, porque a Tigresa VIP não foi candidata a deputada no PT. No PT. Enquanto o PL é o partido que elegeu 2 mulheres, Amália e Coronel Fernanda. O MDB elegeu 2 homens, União Brasil elegeu 2 homens. O PT não elegeu ninguém. Quando a gente E fala o de... PL, o partido a gente de fala de direita, mulher, sabe? O quando a gente fala bolsonarista de mulher, elegeu 2 mulheres, Coronel Fernanda e Amália. ela também tem o direito de se candidatar. Tem. Eu posso A Tigresa nunca VIP, você dar fala, né? o meu voto para ela. Mas ela tinha o direito, Mas não ela tinha? tem o direito. Foi maldade. Entendeu? Não vou falar Ela, foi sacanagem não por vou causa falar da o que atividade foi, profissional dela. Não vou mas foi falar o maldade. que foi, mas ela tem esse direito. Entendeu? E quem vota tem o direito de escolher. Esse comentário foi machista. Vamos lá Foi. pra rapidinho.